bom dia, paz do Senhor Jesus. Passando aqui mais uma vez a ministrar a passagem que o Senhor, antes de postar Daniel, aquela mensagem de Daniel, o Senhor ele me confiou, né? Nessa passagem aqui. Olha a caneta. Essa caneta é profética. Vamos lá. Tá lá em Neemias. Neemias, no seu capítulo 7, do 1 em diante, que diz: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Tá assim, ó. Versículo 1, 7 já é um número profético, né? A perfeição do nosso Deus. E aqui tem algumas chaves. Então vamos lá. O Senhor ele me confiou, né, para eu explanar, né? Vou falar da forma que o Senhor ele mandou. Então tá aqui, ó. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os portões, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados, enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guarda entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos seus postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma chave aqui. Aonde, missionária? Fala sobre fidelidade, obediência, confiança. Aqui, ó. Se muito líder, fala de liderança. Se muita liderança que o Senhor ele levantou para cuidar do seu rebanho, do seu povo, tivesse Neemias como exemplo, eu creio que não seria tanto escândalo como está sendo hoje. Porque é misto que aconteça os escândalos. Está escrito. O Senhor fala que, da onde vinha o escândalo? O escândalo está vindo dos profetas? Não, Deus ele usa os profetas para falar na terra. O escândalo vem da onde a gente está falando. É misto que aconteça. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. Não retrocede. A palavra do Senhor é decreto. Ele fala e acontece. Então aqui há uma chave, né? De fidelidade, de confiança, de separação de quem serve e de quem não serve. O Senhor está falando muito forte aqui. E eu estou falando da forma que Ele mandou. Então vamos lá que eu vou explanar o versículo 1, que fala assim, ó. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores, você vê que aqui há uma organização, né? Tudo no seu devido lugar. No seu lugar. Estabelecidos os porteiros, os cantores, com ordem e decência, e os levitas, eu nomeei. Então ele separou aqui, ó, 2, principalmente quem? Ananias, porque ele era fiel. Além de fiel, homem fiel, ele era temente a Deus. O importante é isso, ser temente ao Senhor. Ele separou Ananias, né? Porque ele era diferente, ele era temente, mais do que muitos outros, né? Então, como eu disse no começo, né, se a pessoa, se os líderes espirituais tivessem Neemias como exemplo, pouco seriam os escândalos. A gente está vendo muitos escândalos hoje. Por quê? Porque os líderes que Deus separou, levantou, eles querem fazer a vontade, mas a menos a de Deus. Né? Em vez de estar cuidando, tá matando, só quer saber de quê? Da lã, da ovelha, e não quer cuidar da ovelha. Esse é o problema. Então, vamos lá. Trazendo para a nossa vida espiritual é dessa forma. Deus vem, limpa, bom dia. Ele vem, limpa, cuida, né? E ele confia em uma liderança para que venha continuar a cuidar do seu rebanho. Aqui essa passagem está falando de liderança. Vamos lá. Os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, né? Há uma ordem aqui, né? Há uma concordância. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Fala o quê? Justamente segurança, para cuidar. Deus confia, né, nas pessoas que Ele levantou para cuidar do seu rebanho.
Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem no seu posto de guarda e outros para que fiquem na frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e a casa ainda não havia sido reconstruída. Então, tinha casas que ainda não tinham sido reconstruídas, né? Então, ele separou pessoas para estar ali, ó, em cada posto, em cada posição. Não é diferente da nossa vida hoje, né? Deus está separando quem serve e quem não serve. Há alguns dias atrás, Deus falou que ia, né, estreitar a terra, ia estreitar principalmente líderes espirituais, igrejas. Aqueles que não aguentassem, ia arrancar. Não foi diferente do que ele falou agora. Arrancar de altares, arrancar de cadeiras. Por isso que ele fala de destronar reinos e nações. O que Deus fala, gente, é cumprido. Eu não sou louca de falar o que Deus não quer. Quando eu posto algo, ou se eu vier postar, que não seja da vontade do Senhor, Ele mesmo tira. Ele mesmo vai lá e eu vou tirar. Porque tem que ser a vontade dele, não a minha. Entendeu? Então, a diferença de quem serve e quem não serve. Hoje Deus está falando para a liderança espiritual. Antes corta para mim, para depois cortar. Serve para todos. Deus está falando. Vai chegar aquele grande dia que Ele vai dizer: abra suas mãos e me mostre a tua obra. Cadê as ovelhas que eu te confiei? E aí? O que você tem hoje para mostrar ao Senhor? Se o Senhor falar, abra suas mãos e me mostre. Eu estou nova no Evangelho. Fazendo quase 5 anos, ainda sou nova, estou caminhando. Sempre foi Deus na minha vida, sempre foi Jesus, o próprio, porque Ele consagrou, derramou óleo na minha cabeça, debaixo do Salmo 23. E hoje eu entendo, o Senhor é meu pastor, Ele sempre foi o meu pastor, e nada me faltará, e eu creio que nada vai me faltar, né? Se hoje ainda falta alguma coisa, o que não pode faltar é a presença do Senhor. Mas se está faltando algo físico, Ele é o suficiente para suprir. Tudo é na vontade dele. É por isso que devemos confiar tão somente no Senhor, como eu venho falado aqui. Mas voltando aqui, né? No capítulo 7, ele está cobrando hoje a liderança. Me mostre as suas obras, porque naquele grande dia eu vou perguntar: cadê? Me mostre as obras. O que você tem feito com as pessoas que eu tenho te dado para você cuidar? Está cuidando? Ou está só pensando em você? Há uma grande separação de quem serve e de quem não serve. E o Senhor está cobrando nesse dia de hoje. Que viemos cuidar daquilo que Deus Ele colocou nas nossas mãos. Da responsabilidade. Deus Ele confiou para a minha vida e para a tua vida. Então vamos, né, tirar Neemias como exemplo. Ele foi lá reconstruir a cidade de Jerusalém. E estabeleceu pessoas de confiança. E o principal, temente a Deus. Porque como eu, ainda existe remanescentes que não se prostra, que não se dobra, que não se vende, que não negocia, que não empresta a sua vinha. Que viemos ser temente ao Senhor. Que viemos fazer a vontade do Senhor. Que não viemos se vender por nada, por nenhum prato de lentilha. Porque maior e melhor é o Senhor. Eu e Deus somos maioria. Você e Deus é maioria. Não se venda, não troque, não negocie a sua vinha. Deus, Ele confiou uma obra na minha mão e na tua mão. Não negocie. Não negocie o que Deus, Ele confiou. Porque naquele grande dia Ele vai cobrar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Hoje Deus está falando isso. Ele está cobrando de liderança. Que sejamos como Neemias, temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Deixe essa mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Bom dia.